Olá, amigos. Hoje o programa Questão de Justiça recebe o jurista Kiyoshi Harada, com 28 obras publicadas. Acadêmico, titular da cadeira número 20, Rui Barbosa Nogueira, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, acadêmico titular da cadeira número 7, Bernardo Ribeiro de Moraes, da Academia Brasileira de Direito Tributário, acadêmico titular da cadeira número 59, Antônio de Sampaio Dória, da Academia Paulista de Direito, sócio fundador do escritório Harada Advogados Associados e ex-procurador-chefe da consultoria jurídica do município de São Paulo. Obrigado, doutor Kiyoshi, pela presença hoje. Eu que agradeço o convite. Doutor, brevemente vamos falar sobre o aumento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse aumento, que o prefeito de São Paulo decretou no começo do ano, eleva muito em alguns lugares. E antes, vamos ver a reportagem dos jornalistas Tiago Santos e Christian da Luz. Uma nova atualização do valor venal dos imóveis feita no mês passado pela Prefeitura de São Paulo aumentou a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mais conhecido como ITBI, em ao menos 20% das transações imobiliárias na capital. Com este reajuste na tabela, o valor venal dos imóveis subiu para cerca de 84% do valor de mercado. A Prefeitura de São Paulo apontou que em 80% dos casos, o valor da transição declarado pelo comprador continuará servindo como base para calcular o ITBI, cuja alíquota corresponde a 2% do valor do imóvel. E isso ocorre porque a base de cálculo do imposto é sempre o maior valor entre o valor de transação declarado pelo contribuinte que vendeu um imóvel e o valor venal de referência, calculado pela Prefeitura a cada trimestre, com base em pesquisa no mercado imobiliário. Em março, o jornal Folha de São Paulo declarou que, em alguns casos, o valor venal de referência supera 150%. Doutor, por que esse aumento fere os princípios da razoabilidade? Bom, como verificamos aí na reportagem, em alguns lugares o imóvel sobe 150%, não é? Isso não é razoável. Mas o que fere mesmo é o princípio da legalidade estrita. Não é? Só a lei é que pode promover o aumento. E a legislação do município de São Paulo, na matéria de ITBI, ao contrário do IPTU, tem um dispositivo expresso confessando a ilegalidade dessa base de cálculo, porque o dispositivo diz que periodicamente o executivo fará pesquisa de mercado e, com base nessa pesquisa, fará a atualização daquilo que eles chamam de valor venal de referência, expressão que não existe nem na Constituição nem no Código Tributário Nacional. O que existe é o valor venal. O valor venal não é aquele valor de mercado ou aquele valor da transação. O valor venal, como é base de cálculo do ITBI, necessariamente deve se espelhar num dispositivo legal. É a lei que fixa o valor venal. Não basta dizer a lei que a base de cálculo é o valor venal. A lei tem que dizer como encontra o valor venal. É como na lei do IPTU. Tem que ter uma legislação para levantar o valor do metro quadrado da construção e do terreno para que o lançador, o executivo, possa confrontar aquele valor com o imóvel que está sendo lançado e fazer as operações aritméticas e calcular o valor total do imposto. Então, o valor venal é um conceito doutrinário dirigido ao legislador, para que o legislador, ao fazer a lei de como encontrar o valor venal, não extrapolar o valor de mercado. Não é? Por isso que o valor venal fica sempre aquém do valor de mercado, por uma questão de cautela, para não extrapolar. Porque o aspecto quantitativo do imposto não precisa necessariamente ser fundado na elevação do valor venal. Basta você elevar a alíquota. Não é? Só que elevar a alíquota é uma coisa que dá muito na vista. Então, os governantes gostam de manter a alíquota reduzida e, por vias tortuosas, vai mexendo no valor venal para chegar a um valor de arrecadação que eles desejam. Né?
Mas é inconstitucional? Quer dizer, tem uma cara de... Porque é uma medida, né? Chega a ser inconstitucional ou não? Sim. Só que o contingente de contribuintes de ITBI é muito pequeno. Não há que nem IPTU, que tem milhões. Então, a pressão da sociedade sobre órgãos que possam eventualmente patrocinar uma ação coletiva é muito pequena. Então, não há. Eu nunca vi uma instituição, mesmo órgãos de classe, entrar com uma ação coletiva contra o ITBI. Mas contra o IPTU já tivemos vários, até o Ministério Público tem entrado. Nessa última vez, mais de 40 sindicatos liderados pela Fiesp ingressaram, porque o número de contribuintes é muito grande. Agora, em termos de inconstitucionalidade gritante, a legislação do ITBI é 1000 vezes mais defeituosa do que a legislação do IPTU. No IPTU, bem ou mal, pelo menos fizeram uma lei, aumentando o valor venal. Só que a forma de calcular o imposto que está errado, né? Depois de calculado o imposto, introduziram o fator de progressividade, regressividade. Então, o imóvel residencial que tem a alíquota privilegiada, no fundo, com essa história de tira e põe, ele acaba pagando mais. Agora, o ITBI, confessadamente, é inconstitucional, porque a própria lei diz que, periodicamente, o Executivo fará pesquisa de mercado para alimentar o computador das finanças com o novo valor. Não é? Onde que está o princípio da legalidade nisso? Onde que está o princípio da anterioridade e o princípio da nonagesimidade? Não se respeita nem os 90 dias, não respeita a anterioridade, ele faz a pesquisa hoje e amanhã já está valendo. Não é para o exercício seguinte. Pelo menos para o IPTU, eles respeitam o princípio da anterioridade. Você só pode elevar o imposto para o IPTU até 31 de dezembro. Se não fez, fica para o ano seguinte, é o seguinte. Entendeu? Agora, ITBI não. Eles alimentam o computador com novas pesquisas. Não sei se realmente está havendo essa pesquisa, né? Mas é muito estranho, pela reportagem que vimos, como é que pode dar, de uma hora para outra, uma variação de 39% para aqui, 129% lá, 159% lá. Doutor. Eu acho que isso daí é meio aleatório, deve ter tirado do bolso do colete, né? É impossível, tecnicamente, respeitando a técnica de avaliação, chegar a esses valores tão díspares, né? Porque o IPTU, tanto quanto o ITBI, é por área, a prefeitura que define isso. Agora, como é que fica? É o cartório, se não me engano, que faz, né? Agora, o sujeito faz a transmissão de bem, vai lá, ou vai fazer a questão de uma venda do imóvel, enfim. E aí, no dia seguinte, muda. Como é que ficam essas taxas? Ele pode perder o contrato? Pois é, então, a prefeitura transformou esse ITBI em imposto por homologação, quer dizer, é o próprio contribuinte que calcula e paga. Antigamente se comprava a guia na papelaria. Então você comprava, preenchia, pagava. Algo está errado, a fiscalização autua, o contribuinte fala, olha, faltou isso, faltou aquilo. Mas a prefeitura, para arrecadar mais, ele convolou esse lançamento por homologação praticamente em lançamento direto. Lançamento direto é que nem IPTU. Fica sob a responsabilidade exclusiva do poder público calcular o imposto e entregar a notificação do lançamento para o contribuinte. Se não chegou a notificação, você não precisa pagar, porque o problema é da prefeitura. A prefeitura que tem que provar que entregou. Agora, no ITBI, eles fizeram uma espécie de lançamento direto. Por quê? Porque se você não entrar no site da Secretaria de Finanças, não digitar lá o número do contribuinte de imóvel, não sai a guia. E quando sai a guia já sai com aquele valor determinado pela prefeitura. Então você não pode colocar o valor que você quiser. Entendeu? Se a prefeitura extrapolou 3 vezes, 4 vezes o valor venal, você tem que colocar aquele valor.
Agora, a prefeitura sabe que isso daí está errado. Por isso que eles fizeram uma adjetivação. É o valor venal de referência, né? Porque o valor venal não é isso. O valor venal é o que resulta da planta genérica de valores, Lei 10.325. Tá? Então, é lá que a zona urbana é dividida em 550 quadras, tá? Dividida em lote, né? E por zonas. Então, o valor venal da zona tal, quadra tal, é tanto metro quadrado de terreno e tanto de construção. Construção leva em conta o padrão, a qualidade e tudo mais. Tá? Agora, o ITBI deveria ter a mesma coisa. Agora, se não tem, tinha que aplicar o valor venal do IPTU, que está na lei. Entendeu? Agora, é muito baixo, eleva a alíquota. Agora, como não quer mexer na alíquota, porque a população pode perceber que está havendo um aumento muito grande, então ele vai alimentando, assim, paulatinamente, o computador com um acréscimo cada vez maior, na base do chutômetro, e como nem todos fazem a transação ao mesmo tempo, aquilo vai acontecendo ao longo do ano. Então não dá aquela força de pressão. Não é que nem um IPTU, em que todo mundo recebe o carnê de uma vez e leva um susto. No ITBI não, é um hoje, outro amanhã, Então é diabólica essa legislação. Entendeu? Doutor, como é a prefeitura que faz essa avaliação, isso chega a um montante de inviabilizar algum tipo de negócio em venda, ou até quem recebe o imóvel por herança, e como é que a pessoa vai discutir isso? Se ficar muito caro, tem gente que não consegue pagar essa taxa. É verdade, então, por isso que não é razoável, como você disse. A razoabilidade é um princípio que se coloca como um limite à atuação do próprio legislador. Não é razoável fazer algo que estava valendo 100 mil, de repente passar a 700 mil, 800 mil. Então, isso fere aquilo que se chama princípio da capacidade contributiva. Então, ferindo a capacidade contributiva, o imposto passa a ter um caráter confiscatório, ofendendo, portanto, um outro princípio constitucional que veda o efeito confiscatório dos tributos, né? Doutor, eu estou dando esse exemplo porque tem uma família aqui que mora bem próximo, aqui é uma zona que tem imóveis grandes, eu não sei qual é a classificação dessa zona, mas assim, são herdeiras dessas casas. E elas, doutor, não conseguem passar o imóvel para elas, quer dizer, ainda estão com os pais. E fica ano após ano para pagar o ITBI, a transmissão, está inviável, né? E essa zona aqui inviabilizou que eles recebessem a herança. E possivelmente, para frente, os parentes deles vão ter problemas também, porque vai ficar altíssimo. Na herança você vai pagar o imposto estadual, né? ITCMD, né? A transmissão causa mortes, né? Raramente se paga o ITBI na herança. Claro, havendo uma divisão não igualitária, um herdeiro recebe mais do que o outro, então, sob a diferença, estaria havendo uma transmissão inter vivos. Né? Aí você paga a diferença. Mas o grosso do imposto é estadual, ITCMD, nesse caso, sobre a transmissão. Né? E na venda fica também complicado, doutor? Agora, mas a sua pergunta tem pertinência porque a Procuradoria Fiscal do Estado, em vez de adotar como base de cálculo o valor venal do IPTU como antes, agora está adotando o valor venal de referência, que muda periodicamente e é muito maior do que do IPTU, entendeu? Então, também no imposto estadual há esse reflexo. Né? Agora, eu queria passar por um outro assunto com o senhor, que é a questão da correção monetária, né? Ela se iniciou nos anos 60,
meio as questões do poder aquisitivo da moeda, e nesse intervívio teve uma alteração, né, do fundo de garantia que gerou um resquício aí que hoje o trabalhador está querendo repor. Como é que está se tratando isso, doutor? Bom, essa questão está sendo bastante discutida, principalmente depois da decisão plenária do Supremo, que declarou inconstitucional a correção do precatório, né, pelos índices da poupança, porque é muito pouco. Então, tinha que haver uma correção por um índice que expresse realmente a perda do poder aquisitivo. Agora, a OAB pediu para deixar esse assunto fora da modulação, porque a OAB, no entender da OAB, teria uma lei federal já mandando aplicar o INPCA. Né? Eu fui ver a lei. Essa lei não é uma lei federal de aplicação no âmbito nacional. É uma lei de diretrizes orçamentárias da União. Então, ela é uma lei temporária, vale por um ano, só para orientar a elaboração do orçamento anual deste ano. Tá? E tem aplicação apenas no âmbito da União. Então, de maneira que o Supremo tem que decidir. Agora, existem centenas e centenas de pessoas que estão procurando escritórios para pleitear a correção do Fundo de Garantia pelo INPCA, certo? Uhum. E vários juízes, quase que todos os juízes, estão dando ganho de causa. Eu acho isso muito temerário. Né? Pode o tiro sair pela culatra, porque o índice da poupança, esse índice que está usando para corrigir o Fundo de Garantia, surgiu para corrigir a chamada caderneta de poupança, né? Que é uma aplicação, né? É um negócio voluntário. E os recursos do Fundo de Garantia, eles estão atrelados a determinadas finalidades. É financiar casa própria, né? E algumas outras finalidades, mas que, no fundo, desemboca no financiamento da casa própria. Entendi. Certo? Então, quem tem os recursos no Fundo de Garantia, normalmente, ele é mutuário do sistema financeiro. Então, se você corrige o fundo dele, né, com índice superior ao da poupança, como o recurso está vinculado, né, teria que corrigir também o débito das prestações. Entendi. Por mesmo índice. Aí ele não vai conseguir pagar. Entendeu? Então eu escrevi um texto dizendo que precisa tomar cuidado com esse negócio, porque o tiro pode sair pela culatra. Não é? É a Caixa Econômica que está fazendo esse recalque. Por isso parece que houve, não sei se foi o Superior ou o Supremo, suspendeu, houve uma decisão no sentido de suspender a tramitação dos processos individuais até que se decida essa questão definitivamente, qual seria o índice, entendeu? Fica inviável, né? Se Caixa for condenado da noite para o dia com um índice que não tem nada a ver com aquele que remunera a construção da casa própria, né? Não vai ter como pagar. Lembra do plano econômico que a Caixa Econômica deixou de pagar? Uhum. Sofreu uma condenação na justiça, certo? E qual foi a solução? Foi no governo Fernando Henrique. Ele teve que aumentar o depósito de 40% pela rescisão injusta para 50%, para que 10% ficasse com o fundo para poder pagar as condenações judiciais. Quer dizer, e essas condenações judiciais já foram liquidadas.
Então, o presidente da Caixa oficiou o presidente da República no sentido de que não precisa mais aqueles 10%. O Congresso fez uma lei extinguindo os 10%, voltando o depósito de 40%. O que a presidente fez? Vetou. Então, esse veto significa um imposto novo, porque não há mais vinculação. Aquilo foi criado em caráter excepcional para pagar as condenações judiciais. Lógico, se você ficou anos e anos sem pagar, de repente a justiça, depois de tantos anos, fala que tem que pagar, eu não tenho recurso. Então, a solução foi o quê? Foi aumentar o depósito na despedida injusta. 40% o empregado levanta, outro 10% vai para o fundo, para poder exatamente pagar as condenações. Pelo que o senhor está falando, se essas ações continuarem, a gente vai ter esse plano do governo. Que é nós vamos ser contemplados com outro imposto, né? Fora que o projeto da Minha Casa Minha Vida também já não vai mais, do governo federal também não vai mais rodar. E vai parar essa entrega que eles estão fazendo. Mas é assim, quer dizer, o governo, eles não têm máquina de fazer dinheiro. Se acresceu despesa, ele tem que tirar do particular. Por isso que eu nunca fui adepto da correção monetária da tabela do IR. O governo deu agora 4,5, porque é um ano de eleição, e a OAB não está satisfeito com isso. O problema de carga tributária não é um problema de direito, não é um problema jurídico, é um problema político. Pressão tributária é problema político. Então, se você obriga, por meio de justiça, a corrigir aquela tabela, como as necessidades do Estado não vão desaparecer por causa disso, você vai ter que buscar novas fontes de recursos. E sempre que a Justiça determinou a correção monetária da tabela do IR, nós somos contemplados com aumentos tributários. Numa dessas ocasiões, fomos contemplados com a CID, que não existia. Então, a CID veio exatamente para poder contrabalançar o tesouro, né? Equilibrar o tesouro. Tem uma briga entre a União e o Ministério Público, né? Os dois estão querendo, estão deixando essas decisões passarem. Só não tem medo que depois o banco quebre realmente? A gente está falando de quanto tempo? Porque essas decisões estão começando a correr, parece que de uns 5 anos para cá. E estão ganhando todas, que não falou. Mas parece que agora houve uma determinação, acho que é do Superior Tribunal de Justiça, para mesmo as coletivas? Não dar mais andamento às ações individuais até que o tribunal decida de uma forma definitiva. O que está certo, né? Depois, parece que houve, eu não sei se é questão do plano, houve uma concentração das defesas a cargo da Advocacia Geral da União, né? O que espanta um pouco, que eu achei que o senhor como jurista desta área tributária, é que se faz a lei ou se faz uma norma, né, nessa área tributária e de repente no meio como o senhor falou, que por exemplo o IPTU, ele tem 1 ano para se fazer, né, uma reformulação. Não, no meio do governo a gente troca, aí vão entrar ações, tal. Qual é o método que o povo tem de garantia de não entrar novas CPMFs no mercado, ITBU, o ITBI de uma forma descontrolada e de repente está pagando conta e nem benefício receber, porque não sei quantos impostos nós pagamos hoje em dia, o senhor pode esclarecer, mas seguramente mais de 15 são, não é? Mas esse de fato está acontecendo, violações de toda a ordem, né? Mas em termos constitucionais, nós temos a garantia de não sermos surpreendidos no curso do ano com novos tributos ou com novos aumentos, né? Existe o princípio da anterioridade, existe o princípio da nonagesimidade, existe o princípio da legalidade. Só que esses princípios constitucionais não são respeitados pelos governantes. Quando eles precisam de recursos, e estão sempre precisando, porque a cada dia está acrescentando mais despesas de pessoal, publicidade,
multiplicação de ministérios, secretarias, né? Então, o recurso está sempre faltando. Então, eles passam por cima dos princípios constitucionais. Os tribunais, às vezes, fazem vista grossa, né? Não decidem com aquela celeridade, com rapidez necessária para obstar aquela cobrança inconstitucional. Quando fazem, depois de 10 anos, diz que o tributo era inconstitucional. Mas é eventual de modulação de efeitos, falando, daqui para frente. Quem pagou, pagou, quem não pagou não precisa pagar mais. Né? E isso está errado. Por isso que eu, hoje em dia, eu não falo mais em princípio da legalidade. Eu falo em princípio da ilegalidade eficaz. Né? Você comete uma ilegalidade, aquilo fica valendo, né? Fica valendo. Só não vale daqui para frente. Mas como eu levei 10 anos para decidir, então o passado, tudo bem. Vamos botar uma esponja. Doutor, o senhor coordenou junto com o doutor Ives Ganda essas questões do IPTU, né, aqui em São Paulo, né, e o nosso prefeito discorreu, isso foi amplamente divulgado, foi uma briga feia, junto com o Paulo Scaff, né, da Fiesp. Como é que está essa situação fora do Estado? Porque deve ter outras prefeituras que foram procurar. Sim. Ao que eu saiba, Santa Catarina ingressou, e acho que Minas, no estado de São Paulo, tem vários municípios que ingressaram, mas por hora não há decisão de mérito ainda. Nem no caso da Fiesp ainda não há decisão de mérito. Né? O último andamento é que o prefeito e a Câmara haviam prestado as informações. Então, naquele tempo da discussão, o prefeito tinha regimentado essa verba para as questões de transporte, né? E a gente da empresa começou a bater duramente, porque estava tirando o imposto para colocar numa outra situação. Como é que funciona, o senhor que foi procurador do município, como é que funciona essa troca? Que o Tribunal de Contas do município ele faz todo esse trâmite antes do ano fechar. E o prefeito vem e entra com imposto novo para fazer uma coisa que ele já deveria estar fazendo? Como é que é? Ele tira uma verba... Ele está tirando uma verba para colocar na outra. Pois infelizmente é assim. Teoricamente e doutrinariamente, o orçamento anual é denominado de orçamento-programa. Então, para cada programa é destinada uma verba específica. Isso em termos de dotações. Nós temos N dotações. Tá? Cada secretaria tem uma dotação e cada secretaria tem N subdotações. Né? Então, teoricamente e legalmente, essas verbas são vinculadas para fazer isso, fazer aquilo. Né? E está certo porque a despesa ele tem que corresponder a um ato de vontade da sociedade pagante, que pagou imposto. É o princípio da legalidade da despesa, em que a sociedade, por intermédio de seus representantes, decide em que área e no que deve ser gasto o imposto que você pagou. Bom, então, deveria haver um respeito total às dotações orçamentárias. Mas a própria lei orçamentária, no caso de São Paulo, permite um remanejamento pelo Executivo, por decreto, até 11 ou 17, 11% de todas as dotações. Ele pode mexer. E depois, ele pode também alterar através da autorização legislativa. Ele manda uma mensagem para a Câmara transfere. Da educação para saúde, vice-versa, para transporte. Então, existem algumas dotações, que são aquelas dotações de investimento que traz capacidade de crescimento econômico a longo prazo, não é? E que, portanto, garante um futuro razoável para gerações vindouras, né? Então, esses recursos
são os que mais sofrem desvios. Entendi. Né? Por quê? Porque não dá ibope, não dá na mídia. Você começa aí fazer uma infraestrutura para modernizar os portos, aquilo leva anos e anos, entendeu? Ou fazer uma estrada que liga o Brasil de norte a sul, leste a oeste, entendeu? Então, despesa de investimento, eles estão colocando pouco na dotação. E o pouco que eles colocam estão desviando para outras áreas. Normalmente para a despesa de publicidade. Né? Isso é muito ruim, né? Por isso veio a história de orçamento impositivo, para fazer com que o executivo exaura as dotações orçamentárias. Que uma vez aprovado pelo parlamento, significa que o povo referendou aquelas despesas a serem feitas daquela forma. Então ele não podia estar mexendo. Então, com esse orçamento impositivo, o que a sociedade decidir por meio do parlamento, onde deve ser gasto, aquilo fica imexível. Né? Salvo 2 casos excepcionais que a emenda prevê. Mas eu não acredito muito nisso daí, não. Isso daí eu não acredito, não. É porque, na verdade, a lei fala dessa forma, mas onde nós, como cidadão, a gente está na cidade de São Paulo, no estado, onde que a gente vai buscar esses orçamentos para poder aprovar? Porque isso quem vota é o legislativo, né? Uma Câmara Municipal, uma Assembleia. Como é que se acompanha isso? Porque não está, o Tribunal de Contas ele não deixa, olha, você vai gastar tanto publicamente sem colocar no DOE, né? E eu ia perguntar uma outra coisa para o senhor. Depois de recolhidas essas verbas, elas entram numa ciranda financeira, porque para algum lugar vai esse dinheiro. E se tem um lucro dessa situação, doutor Quioche? Quer dizer, aonde também está indo esse lucro dos impostos que são arrecadados? Porque eles não ficam parados, né? Mas tanto a Constituição como a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um mecanismo de controle, acompanhamento da execução orçamentária. Você tem que fazer o relatório bimestral da execução orçamentária. Nesse relatório bimestral, que tem que ser disponibilizado para o público em geral, você tem que ter quanto arrecadou, o que arrecadou, PTU, TBI, e quanto gastou, e onde gastou. E, além do mais, você tem que disponibilizar um balancete mensal da receita e despesa, sobrou ou está em déficit, né? No caso de São Paulo, como já apontei, enquanto o prefeito falava que faltava verbas, precisava aumentar o IPTU, nós descobrimos lá 8 bilhões e 970 milhões aplicados. Né? Que é uma fortuna. Dá para então, muito corredor de o ônibus. O grande mal é que os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização da execução orçamentária estão claudicando. A função do Congresso não é só fazer as leis, não. A função mais importante do Congresso é fiscalizar a execução orçamentária das Assembleias Legislativas, da Câmara Municipal, porque dizer que o cidadão tem que exercer cidadania e fazer isso, o cidadão, em sua maior parte, é leigo. O leigo não entende de questões orçamentárias, não é? Ele tem dificuldade de interpretar aqueles números, aquelas dotações, em nome de programas. Então, ao fato de a Constituição ter dado o controle privado da execução orçamentária, não significa um avanço em termos práticos para conter as despesas desnecessárias, ou até mesmo despesas nocivas, né? O que o senhor nós paramos de discutir um pouco a questão do imposto único. O senhor, como é que o senhor vê essa situação? Porque, assim, como eu comentei, são 16 ou 17 impostos, não sei de cabeça, mas uma mudança nessa questão da regimentação tributária. Imposto único, bom, aí como é que chama aquele professor da... inclusive foi deputado federal, né? Me fugiu o nome dele. Fundação Getúlio Vargas, Marcos Sintra. Marcos Sintra. Ele é o pai do imposto único. Mas, para uma federação brasileira não cabe, que tem
5.000 e tantos municípios, 27 estados, e um diferente do outro, né? Existem vários Brasis aqui dentro. Esse negócio de imposto único não vai funcionar, não. Né? E mais a mais, a própria conjuntura internacional impõe a manutenção dos chamados impostos regulatórios, né? Então você não pode abolir imposto de exportação, imposto de importação, que existem exatamente para regular o comércio exterior, né? Qual país que nós temos assim mais, o senhor como professor, qual país fora o Brasil está numa situação mais confortável nessa questão de impostos? Por exemplo, eu já vi países que restituem o dinheiro do cidadão quando não usam. Quer dizer, isso não acontece nunca no Brasil. Mas eu acho que são países, não sei, eu acho que é o Canadá, em Vancouver. Eu escutei um advogado falando, olha, inclusive tem restituição do valor não utilizado. Isso, a realidade é que aqui não vai acontecer tão cedo. Depende, né? Que, aqui também nós temos restituição do imposto de renda, né? Você bom, pagou verdade. a mais, tem. Né? Agora, a grande verdade é que o Brasil se situa entre os países que mais tributam no mundo, né? E com aquela agravante de prestar um serviço público muito ineficiente, né? Eu acho que deve estar em segundo ou terceiro lugar do mundo, né? Em termos de carga tributária, né? Não para de crescer, né? Toda vez que fazem uma reforma tributária ou tentam fazer uma reforma tributária, vem sempre as mesmas justificativas, né? Simplificar o sistema, reduzir a carga tributária, devolver a competitividade do produto nacional no mercado internacional. Você vai ler os dispositivos, está exatamente o contrário. São normas confusas, nebulosas, não é? Que não se harmonizam, eleva a carga tributária, permite, por meio de instrumentos normativos menores, portaria, instrução normativa, pareceres, aumentar excessivamente a burocracia em termos tributários. O empresário hoje gasta 2.600 horas por ano só para cumprir essas obrigações tributárias. É muito dinheiro. Não é por acaso que o Brasil, a cada fórum econômico mundial, está sendo rebaixado em termos de competitividade. Não é? Carga tributária alta, somado à perda de 2.600 horas anuais, você acaba retirando o poder de competição. O nosso produto não tem como competir. Agora, na questão, o senhor falou de imposto, está se cruzando muito os dados. O senhor acha que, eu tenho escutado isso desde 2005, que nós teríamos uma situação que hoje em dia não daria para você burlar impostos com todos esses, né? Então, essa questão do imposto de renda, que está tirando, né, na fonte e cruzando esses dados, não melhorou em nada, doutor, que eu acho que distribuir essa renda de uma forma adequada para que nós não paguemos tanto imposto assim que chega ao governo? Na verdade, não é só imposto de renda. Você tem que simplificar o sistema tributário para não desviar a atenção do empresariado, que está aí para produzir riqueza e não para ficar trabalhando com papelada, né, com a burocracia. Tem que simplificar o sistema para que possa haver uma economia de imposto, né, em termos de horas desperdiçadas, né? E assim aumenta a eficiência da empresa, talvez passe até a produzir mais em função desse aumento de eficiência, e essa produção a mais pode acabar gerando mais arrecadação, né? Agora, do jeito que está bem complicado. Você atravanca o desenvolvimento e isso faz com que gere
menos riqueza e, portanto, menos tributos também, apesar da carga nominal elevada. Eu quero mudar um pouquinho de assunto e ir para a questão dos precatórios. Eu estou chamando um monte de assunto com o senhor, porque o senhor foi um dos mestres que bateu forte na questão dos precatórios aqui. Como é que está hoje essa situação, dos precatórios do Estado, os da Prefeitura? Está uma calamidade, viu? Está uma calamidade. Precatório, eu sempre disse, não é questão de ausência de recursos financeiros que levou a essa situação de quase 102, 103 bilhões de precatórios impagos. É questão de vontade política. Já tivemos época aqui na prefeitura em que o precatório era pago em 3 meses. Não? Houve uma época em que o governante não deixou de pagar, desviava tudo para essas verbas do precatório para fazer obras, etc. E chegou a sofrer um sequestro de 1.850 precatórios, sequestro coletivo. Não? Fomos a Brasília, entramos com pedido de avocatória, o Supremo suspendeu a execução desse sequestro, que representava uma intervenção branca no município. Sequestraram a boca do caixa. Que absurdo. Bom, então, na época o prefeito era Jânio IV, ele nos deu carta branca para fazer um plano de pagamento, elaboramos esse plano de pagamento, em 18 meses zeramos o precatório. Quando o Supremo cassou a liminar, nós temos zerado. Não estamos devendo um tostão. Tá? Depois veio outro governo, começou a dar calote outra vez. Tá? Mas o precatório é questão de vontade política. E quando o judiciário agia com rigor, tá? Determinada respeito à verba consignada a título de precatória para o judiciário, os governantes pagavam. Mas a partir do instante que o Supremo se posicionou no sentido de que, não havendo verba, não há que se falar em intervenção. Interpretaram aquilo como uma carta branca para cometer desvios. Não é? Ontem mesmo eu estava conversando com o ex-presidente da Suprema Corte, ele dizia que a intervenção é uma medida muito drástica e deve ser evitada. Eu acho que intervenção realmente, se efetivada, não surte efeito. Né? Não adianta você colocar alguém que não foi eleito para governar como interventor, que não vai fazer brotar os recursos necessários para pagar. Com certeza. Mas a intervenção, ele tem um caráter educativo. Né? Se você pegar um pequeno precatório descumprido e requerer a intervenção, e for decretado intervenção, o que vai acontecer? O governo vai lá e paga. Né? Aí, daí uns dias, se requer outra intervenção. E assim vai mudando a mentalidade, porque ninguém quer ficar constrangido, passar por constrangimento de ser apeado do poder por 5 minutos que seja, 10 minutos que seja. Né? Então ele é apeado do poder, vai lá e paga, aí ele volta, certo? Aí no dia seguinte se decreta outra intervenção, ele apea do poder, aí ele paga e volta. Isso tem um caráter educativo. Agora, à medida em que o Supremo sinalizou que não precisa pagar mais, que não vai ter intervenção, aí começam a programar o desvio, né, sistematicamente. O governo do Estado, acho que a questão de um ano atrás, ele estava pagando a inicial do precatório com um deságio. Aí, né? Agora, tudo tem que partir do exame das causas, né? Causas desse débito acumulado. E não é consequência. Nós estamos trabalhando só em cima do resultado. O resultado, 100 bilhões de débito. Então, vamos fazer uma moratória. Fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. Daqui a pouco vamos fazer a quarta com 30 anos. Não é? Agora, se você não analisar
as causas, você nunca vai consertar. Mas tem algum tipo de estudo? A causa está no quê? No judiciário omisso. Se o judiciário for atuante, exigindo o cumprimento da norma constitucional, a Constituição é clara. O requisitado até 1º de julho tem que entrar no orçamento do ano seguinte e começa a pagar de janeiro até dezembro. Uhum. E aquelas verbas requisitadas estão consignados religiosamente à disposição do Poder Judiciário. Então, a única forma de faltar dinheiro correspondente àquelas verbas consignadas ao Judiciário é a arrecadação ter ficado aquém do estimado. Isso não tem acontecido, pelo contrário, ele sempre dá um superávit, arrecada-se mais do que estimado. Então, por que faltou dinheiro? Porque houve desvio. Houve desvio, ninguém fiscalizou e ninguém quer saber. Entendeu? Então, aí está a causa. Quando o Tribunal É a desídia, é a leniência, não é? Quando os órgãos competentes zelam pelo estrito cumprimento da lei, tudo vai dar certo. Você sabe que nós ficamos falando, acho que, de precatórios, acho que umas 2 semanas, nunca me chamou tanto a atenção a questão do precatório. Mas os alimentares, né? Esses são assim, os piores, porque a pessoa está necessitando tanto daquele dinheiro, e aí tinha até algumas empresas que compravam esses precatórios, a gente sabe disso, e pagando 25% da inicial do precatório. Como é que ficou esta situação desse sujeito que às vezes está doente, está numa situação terrível e que hoje o governo do Estado tem esse poder de oferta nesse papel? Os precatórios alimentares são privilegiados. Só que, antes da emenda 62, por ser privilegiado, ele não foi atingido pelaquela moratória da emenda 30, em 10 anos. E por não ter sido atingido pela moratória, que mandava pagar 1/10 por ano, os precatórios alimentares ficaram sem pagamento. Eu nunca entendi esse raio de privilégio em que os não privilegiados acabam recebendo antes. E os atingidos pela moratória, desapropriação, essas coisas todas, se o precatório, se a parcela anual não era pago, ele tinha o poder de sequestrar e tinha o poder liberatório, podia compensar com o tributo da entidade devedora. E nós tentamos estender isso para precatórios alimentares. Uhum. Olha, depois de vários anos, várias lutas, tivemos uma única liminar do ministro Eros Grau, dizendo que o precatório alimentar, se ele é superprivilegiado, como é que ele não tem um poder liberatório que o não privilegiado tem, né? Então tem que interpretar dentro do sistema, dentro da lógica. Ele deu a liminar. Só que aí houve um agravo e acabou levando a questão para o plenário. E o plenário não decidiu. Enquanto isso, já veio a outra emenda, 62, esse negócio ficou prejudicado. E como é que está agora? Agora, esse 62 criou uma figura de privilégio qualificado. Os credores alimentares já têm um privilégio, mas os doentes e aqueles maiores de 60 anos têm um privilégio qualificado. Então, eles recebem antes. Mas não recebe tudo. Recebe 4 vezes o valor da pequena requisição, que aqui no município de São Paulo dá em torno de 40 mil. Agora, para calcular 40 mil ou calcular 1 bilhão, o tempo gasto pelo juízo é o mesmo. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que não começamos a pagar o precatório alimentar integral e muito menos o precatório não privilegiado. Está tudo parado. Quem foi desapropriado há 20 anos
Até agora não recebeu. Que absurdo. Entendeu? Não está pagando nada. Agora, essa emenda 62 estava correto. Dizia assim, super privilegiado aqueles que tinham 60 anos na data da promulgação da emenda. O que fez o Supremo? Declarou a inconstitucionalidade em nome do princípio da isonomia, para dizer que a qualquer tempo. Então, todo dia tem um monte de gente completando 60 anos. Então, eles vão requerendo privilégio. Ora, isso daí me parece algo orquestrado, porque isso é para impedir o pagamento do integral. Entendeu? Então, que todo dia está surgindo centenas e milhares em todo o Brasil de pessoas que estão completando 60 anos e não paga, não termina nunca. Até parece que há um interesse do judiciário em não pagar o integral, porque aí esvazia o recurso depositado, que rende spread a favor do tribunal que administra. Não é? Isso não está certo. O tribunal não pode pegar uma parte do rendimento desses recursos depositados, e isso daí deve ser direcionado integralmente aos credores. Não é? Spread. Esse negócio, spread é uma figura que existe no mercado financeiro, né? Quando você toma um dinheiro emprestado, né? Quanto maior o índice de inadimplência do tomador de empréstimo, maior spread, né? A taxa de risco, né? Agora, depósito judicial tem spread? Eu não estou entendendo essa. Isso é uma resolução do Conselho Nacional da Justiça, que recebeu uma condenação, assim, não oficial no processo, mas em entrevista do ministro Marco Aurélio, diz que isso é uma imoralidade, não existe isso. O tribunal não pode ser sócio de recursos depositados, né? No fim, né, Agora, a sua pergunta sobre alimentos é muito importante, porque isso está correlacionado com aquilo que eu estava falando. Precisa examinar as causas. Não é? A partir do instante que precatório alimentar, você pode ir empurrando com a barriga, não precisa pagar, o que está acontecendo? Está havendo um desrespeito cada vez maior dos governantes no que tange às leis salariais. Ninguém está cumprindo. A lei, por lei, você tem um aumento de 30, eles dão um aumento de 10. Não gostou? Vá para a justiça. Eles adoram que você vá para a justiça. Porque leva 10 anos para decidir, mais 30, 40 anos para pagar. Então, enquanto não fazer com que o privilegiado seja realmente privilegiado, pagamento imediato, não é? Esse comportamento dos governantes de dar o calote no salário vai continuar. Isso vai gerar mais demandas no judiciário, vai congestionar mais o judiciário e que vai gerar milhões de precatórios, ditos impagáveis. Quando se obriga a cumprir a lei, isso daí acaba. Dr. Kiyoshi, a gente está chegando ao final do programa. Primeiro eu quero lembrar que o Dr. Kiyoshi Harada, grande tributarista, foi diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi procurador da prefeitura, eu reputo um dos maiores tributaristas, juristas do país. O Dr. Kiyoshi fez aniversário recentemente, né? Parabenizar o senhor, né, pelo aniversário, e lançou a 28ª obra, né? Dizer que o senhor está sempre convidado a voltar aqui, porque o senhor consegue esclarecer um ponto muito difícil, que é a questão tributária, né, para o contribuinte, para a população, e tornar a coisa clara. E consegue cobrar o direito do cidadão, né, porque está difícil, né? A gente não paga muito, não recebe quase nada de serviço do governo, e se tem uma pessoa igual ao senhor, e graças a Deus tem, isso fica claro que precisa ser mudado.
Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa e dizer que o senhor está convidado por muitos aniversários e muitos programas para frente. Walter, eu que agradeço esse convite honroso. Sempre que convocado, estarei aqui para falar sobre assuntos que você queira abordar. Obrigado, Dr. Kiyoshi. Obrigado. E essa simpatia, o professor, o jurista Kiyoshi Arada, participou hoje do Questão de Justiça, falando sobre TBI, Fundo de Garantia, precatório, e sempre quando convocado esclarece muito bem. Dr. Kiyoshi vai voltar no próximo programa. E você aí, que nos assiste, está convocado a voltar na próxima semana aqui no Questão de Justiça. Até lá.